Olá pessoal, tudo bem? Teremos mais uma aula hoje aqui sobre a Grécia Antiga e abordaremos o período clássico hoje. O período clássico, que ele vai aqui do século V até o século IV a.C., ele marca o apogeu da civilização grega. O que seria o apogeu da civilização grega? É o ápice dessa civilização. É aquele momento no qual nós vemos as principais realizações do mundo grego. Nós vemos, né, a concretização da democracia, nós vemos a expansão cultural, a filosofia, as principais obras arquitetônicas. Então, por isso que nós chamamos esse período de período clássico, porque ele marca o apogeu, né, o período de maior florescimento da civilização grega. Esse período clássico ele também é marcado por constantes brigas, né? Então nós teremos aqui uma luta pela hegemonia no mundo grego. Então aqui é muito comum a gente falar que o período clássico é marcado por hegemonias e imperialismos helênicos. O que seriam, né, hegemonias ou imperialismos helênicos? Né, que são os helênicos aqui, são os gregos. Nós temos aqui dentro do mundo grego a disputa pelo poder, para ver quem vai mandar, quem vai liderar essa civilização grega. Qual polis, qual cidade-estado exercerá, né, o domínio sobre as outras. Isso que significa, né, hegemonia e imperialismo helênico. E aqui nós temos uma sucessão. Lá, aí temos a princípio, né, com as guerras médicas, depois a gente vai trabalhar cada uma dessas hegemonias. Nas guerras médicas, né, ao final das guerras médicas, nós temos a chamada hegemonia ateniense. Ao final da guerra do Peloponeso, nós temos a hegemonia de Esparta. Ao final da batalha de Leuctra, nós temos a hegemonia de Tebas. E ao final da batalha de Mantineia, no fundo nós temos, né, a Grécia completamente arrasada. Então, esse apogeu da civilização grega, esse ápice da civilização grega, também vai marcar a decadência do mundo grego. A Grécia, né, o mundo grego, por conta dessas brigas pelo poder, né, para ver quem exercia a liderança, ficará totalmente arrasada e possibilitará o domínio dessa região pelo Alexandre Magno, né, pelo Alexandre o Grande. Então, esse que é o ponto. Aqui nós temos as linhas gerais do período clássico. Agora a gente vai ver cada uma dessas partes. Nas guerras médicas, que foi aqui de 431 até 404 a.C., nós temos a luta de gregos contra os persas. Então, o que foram as guerras médicas, que também é chamada de guerras pérsicas? Marca, né, o conflito entre o mundo grego e o Império Persa. Vale destacar que os gregos eles haviam se instalado através de algumas colônias ali na região da Ásia Menor. E o Dário, lá o rei da Pérsia, ele começa a interferir nessas colônias, pressionando-as e cobrando impostos. Essas colônias, que se situam ali na região da Jônia, elas vão se revoltar contra os persas e vão, né, se aliar, lideradas pelo governante ali de Mileto. E Atenas apoia essa revolta da Jônia e vai, né, prestar ajuda a essas colônias gregas ali na Ásia Menor. Devido a isso, o Dário I ele vai investir contra Atenas e teremos aí o início das guerras médicas. Essas guerras médicas recebem o nome de guerras médicas, né? Por quê? Porque os persas também são chamados, né? Os persas são conhecidos como os povos medos, aqueles povos que habitam a Média, por isso que tem o nome de guerras médicas, também chamadas de guerras pérsicas. O mundo grego, o que fica evidente aqui no mundo grego quando ele entra nessa luta? Na luta, a formação da Liga de Delos. Essa Liga de Delos é a aliança militar dos gregos, aliança militar grega, sob a liderança da cidade de Atenas, da cidade-estado de Atenas.
Aqui nós temos então uma união militar, uma união de esforços entre aquelas polis gregas, né, para enfrentar os persas. E quem que lidera, né? Quem que vai fazer a liderança dessas polis gregas? Vai ser Atenas. Então nós temos aqui algumas batalhas, né, as principais batalhas que eu coloquei aqui só para a gente elucidar. Nós temos a Batalha de Maratona, que é a reação dos gregos contra essa primeira ofensiva dos persas. Nós temos a Batalha de Salamina, que vai marcar a supremacia grega nos mares. Vale destacar que, a princípio, essas guerras pérsicas, né, elas ocorrem ali na região da Jônia e são guerras, né, vamos dizer, muitas vezes pelo mar. E dessa maneira, nós temos a importância que, né, dessa supremacia, os gregos vão ter o domínio sobre os mares. Porque a ligação ali entre o que seria o mundo grego e o Império Persa, muitas vezes, né, se dá por, vamos dizer assim, por rotas marítimas. E a guerra também, né, ocorre nos mares. Eu não coloquei aqui, mas uma batalha interessante que ficou bastante conhecida é a Batalha de Termópilas, que é aquela batalha que nós temos, né, a chamada lenda aí dos 300, que 300 espartanos frearam aí, barraram o avanço do exército persa, do Xerxes, né? Um ponto interessante também aqui na Batalha de Plateias é que os persas são derrotados. Então aqui eu coloquei algumas, né, batalhas das guerras médicas, mas o que eu gostaria que vocês, né, fixassem aí? Que as guerras médicas foi o conflito envolvendo gregos e persas. Dela nasce a chamada Liga de Delos, que é a aliança militar dos gregos, sob a liderança de Atenas. E o que ela marca? Esse que é o ponto. Olha lá, a vitória dos gregos marca a hegemonia de Atenas. Então é a nossa primeira hegemonia aqui no mundo ateniense, no mundo grego, que é a hegemonia ateniense. O final das guerras médicas vem pelo Tratado de Susa, também chamado de Paz de Cálias, né, que é um político ateniense. Né, o Cálias aqui é um político ateniense que vai redigir um tratado no qual os persas vão reconhecer a hegemonia ateniense e a hegemonia grega no Mar Egeu. E os persas também, né, se comprometem a não mais atacar as cidades gregas e as suas colônias ali na região da Jônia. Beleza? Então o Tratado de Susa, ou a Paz de Cálias, marca o fim das guerras médicas e marca aqui, né, a hegemonia ateniense. Né? Marca a vitória dos gregos, que assinala a hegemonia da cidade de Atenas sobre o mundo grego. Por isso que nós chamamos, né, esse período aqui, que é o período clássico, né, ele marca o ápice dessa cultura, que é chamado, né, de século de ouro, que é o século V a.C., que é a idade de ouro de Atenas. Ela se dá sobre o governo de Péricles, né, também chamado aqui de século de Péricles. Esse século de Péricles é o século V, né, a idade de ouro de Atenas, é o seu maior florescimento. E vale ressaltar que o Péricles foi sobrinho do Clístenes. E o que o Péricles fez? Ele se rodeou de grandes personalidades, né? Aquelas personalidades, aqueles homens mais destacados da sua época. Né? Eram homens que se sobressaíam na política, na filosofia, na arquitetura, na escultura, na história, na literatura e na estratégia militar. E na estratégia política também. Desse ponto de vista, nós temos uma reformulação urbana da cidade de Atenas. Olha lá, então Atenas foi remodelada urbanisticamente. Ela vai experimentar, sob a liderança aqui, né, de Péricles, o Péricles irá realizar grandes obras públicas, né, as quais vão demonstrar o poder do mundo grego, mas sobretudo o poder de Atenas. Sobretudo, né, marca, assinala a hegemonia ateniense. Isso melhora bastante a qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo dos cidadãos atenienses. O problema é que esse século de ouro, essa idade de ouro de Atenas, vai gerar rivalidades dentro do próprio mundo grego. Aí nós temos a chamada Guerra do Peloponeso.
a Guerra do Peloponeso, olha só que interessante, é Atenas contra Esparta. Na verdade, Esparta, né, vamos dizer assim, fica relativamente enciumada por conta da chamada Liga de Delos, ou da Confederação de Delos. O que ela faz? Ela fica, vamos dizer assim, ressentida, ou Esparta, ela vai querer também não ficar sob a liderança de Atenas. Ela vai querer montar a sua liga, que é chamada Liga do Peloponeso. Então, após as guerras médicas, Atenas mantém a chamada Confederação ou Liga de Delos, que é essa aliança militar grega sob a liderança de Atenas. Então, isso foi montado para derrotar os persas. Beleza, tivemos a vitória grega, mas os atenienses mantiveram essa Liga de Delos e foram se beneficiando disso. Né? Atenas liderava essa aliança militar, recebia impostos, montava o exército e muitas vezes drenavam essas riquezas para suas obras públicas, para o seu engrandecimento. Esparta não concorda com isso. O que ela faz? Faz a sua aliança militar, que é chamada Liga do Peloponeso, liderada pelos espartanos. Né? Então Esparta faz a sua aliança militar e vai liderar uma guerra contra Esparta. Né? Então nós temos atritos aqui entre duas polis gregas, Atenas e Esparta. E o que é interessante? Nós temos a vitória de Esparta. Nessa batalha naval de Egospótamo, que marca a hegemonia espartana. Então, a vitória de Esparta na guerra do... Então, o que foi a guerra do Peloponeso? Lutou Atenas de um lado contra Esparta de outro. E nós temos a vitória espartana que vai, né, assinalar a hegemonia espartana, que é a segunda hegemonia aqui dentro do mundo grego, nesse período clássico que nós estamos estudando, ok? Desse ponto de vista, nós temos uma terceira hegemonia, que é, né, Tebas lutando contra Esparta. E aqui, nessa batalha de Leuctra, nós temos a vitória de Tebas, marcando a hegemonia de Tebas e a sua breve supremacia. Então, olha só que, né, como esse apogeu do mundo grego, ele também é marcado por constantes rivalidades entre as próprias polis, entre essas cidades-estados que vão se degladiando para ver quem exerce o poder. Então, a princípio, Atenas exerce a primeira hegemonia. Após a guerra do Peloponeso, nós temos Esparta exercendo a sua hegemonia. Depois da batalha de Leuctra, nós temos uma breve supremacia, uma breve hegemonia de Tebas. E aí nós temos a batalha de Mantineia, que vai marcar, né, olha só, a aliança entre Atenas e Esparta para derrotar os tebanos, a cidade de Tebas. Então, o que foi essa batalha de Leuctra? Tebas contra Esparta. Nós temos aqui a vitória de Tebas, que vai ser, né, assinalar a hegemonia de Tebas e a breve supremacia tebana. Logo depois, Atenas e Esparta juntam seus exércitos, na batalha de Mantineia vão derrotar Tebas. E aí nós temos o enfraquecimento geral das polis gregas. Então, o que é interessante de tudo isso que nós estamos estudando? Alguns autores chamam esses acontecimentos de suicídio das cidades-estados gregas. É o suicídio das polis gregas. Por quê? Dentro, né, desse conflito entre as polis que vão marcar o seu apogeu, a briga pelo poder, mas também vai marcar o seu enfraquecimento, porque se elas vão brigar, né, entre elas, é uma briga generalizada dentro do próprio mundo grego. Por isso que a gente fala o enfraquecimento geral das polis, né, ou, de fato, o suicídio das cidades-estado. Por isso aqui é que nós temos, ao final desse período de briga por hegemonias, de briga pelo poder, o apogeu da civilização grega é marcado por essa briga de poder, por esses imperialismos, né, entre as cidades-estados. E quem que sai perdendo? A própria Grécia. A Grécia sai totalmente arrasada. Desse ponto de vista, nós temos início aqui o período macedônico. Olha só, que é também chamado de período helenístico, a gente vai ver por quê. Nós temos aí, após todos esses conflitos,
né, essas brigas internas no mundo grego, nós temos o esgotamento do mundo grego, que vai resultar na invasão macedônica. Essa invasão macedônica, né, que vai se dar ali com o Filipe II, mas vamos dizer assim, se assinala ou fica mais conhecida com o poder, né, do Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que é o representante aqui, vamos dizer, máximo aqui desse Império Macedônico. O que o Alexandre o Grande faz, né? Ou ele confirma? Ele vai conquistar, né, os gregos, os persas, os egípcios e os mesopotâmicos. O Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele constitui um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito até o noroeste da Índia. Foi um grande império, porém efêmero. Por quê? Não resistiu à sua morte. Vale destacar que o Alexandre o Grande, né, a Macedônia aqui, olha lá, essa área em verde, ó, é a Macedônia original. Olha só onde está Atenas e Esparta aqui, ó. O mundo grego está aqui. Essa região da Macedônia também era uma região de cultura grega. Não é à toa que o próprio Alexandre o Grande, ele foi educado pelo Aristóteles. O professor particular do Alexandre o Grande era, né, um dos maiores filósofos do mundo grego, que era o Aristóteles. Porém, eles não eram gregos, né? Eles eram macedônicos, eram gregos na cultura, mas representava, vamos dizer assim, né, um outro império, né? Era um outro povo, que era o povo macedônico, apesar de ter elementos da cultura grega na sua base aí. E o que se destaca é que com cerca de 30 anos, né, o Alexandre o Grande, ele morre invicto em batalhas e é um império, né, então vamos dizer assim, efêmero, porque ele conquista tudo isso, né, num período de pouco mais de 30 anos, que tem a sua vida. Então quer dizer, ele vai aparecer para a história como um dos principais comandantes militares, lá, um dos comandantes militares mais bem sucedidos da história. Por quê? Em pouco tempo, né, no pouco tempo da sua vida, ele vai conquistar um dos maiores impérios que a humanidade já viu, que a história já viu. O resultado dessa expansão macedônica, tá? Nós temos aqui a chamada cultura helenística, que é, né, o período macedônico ou o período helenístico. O que seria isso? É a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Então, olha só, aqui nós temos a Macedônia original e nós temos o Império do Alexandre, né, na sua máxima extensão. Resultado disso, nós temos, né, ao conquistar essa área, né, ao expandir a fronteira aqui do Império Macedônico, nós temos a difusão da civilização grega, que é a chamada civilização helênica, pelo mundo mediterrâneo, né, pelo mundo euroasiático e pelo Oriente. Então, olha só, essa cultura grega, que é a cultura helênica, ela vai se mesclar com a cultura local desses povos conquistados. Daqui, nós temos uma miscigenação cultural, que é o quê? Que é a cultura grega, mais esses, né, elementos culturais dos povos conquistados, de base oriental, e dessa fusão da cultura grega com a cultura oriental, né, desses povos conquistados aqui em direção ao Oriente, nasce a chamada cultura helenística, que é a cultura helena mais a cultura oriental. Aqui nasce a chamada cultura helenística. Então ela é herdeira da cultura grega, mas só que soma elementos dos povos conquistados, né, aqui dessa região da Mesopotâmia, da Pérsia, enfim, do Oriente. Ok? E para fechar, né, então, essa aula de hoje, só para a gente fazer, né, vamos dizer assim, o nosso fechamento aqui, o que nós estudamos então? Nós falamos aqui do apogeu da civilização grega, né, o seu ápice, que é o período clássico, mas esse período clássico também é o momento no qual nós vemos a Grécia, né, lutar entre si, ser arrasada e ser conquistada pelo Alexandre o Grande aqui, né, pelos macedônicos, e assinala o período macedônico. Então, esse período macedônico nada mais é do que o esgotamento do mundo grego, né, e assinala aqui a invasão da Macedônia e a conquista dos macedônicos pelos macedônicos aqui da região da Grécia, e depois vai estendendo todo o seu território para os povos que existiam nessa região, né, em toda essa região que nós estudamos até agora. Beleza?
Resultado disso é a chamada cultura helenística. É a cultura grega, mas já não é uma cultura grega, vamos dizer assim, original. É uma cultura grega mesclada com elementos orientais, fruto dessa expansão do Alexandre Magno. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço.